Duas coisas. Ninguém põe Baby a um canto. E Jennifer Grey arruinou-lhe a carreira, arruinou a cara, destruiu tudo. Quando Dirty Dancing chegou aos cinemas em 1987, não era apenas mais um drama romântico. Foi um fenômeno cultural. O público ficou cativado pela química eletrizante entre Jennifer Grey e Patrick Swayze, e o legado do filme perdura há décadas. Mas, por detrás dos icônicos levantamentos das cenas de danças sensuais e da banda sonora inesquecível, havia uma história mais profunda a desenrolar-se, uma que poucos conheciam na época. Jennifer Grey, a estrela revelação, que interpretou Baby, carregava um segredo durante as filmagens. Era algo que ela não comentava publicamente, algo que aumentava a atenção nos bastidores e tornava o sucesso do filme ainda mais notável. Durante anos, os fãs especularam sobre o que realmente se passava entre os dois protagonistas. A energia no ecrã parecia demasiado real para ser apenas representação, mas começaram a surgir histórias que sugeriam que as coisas fora das câmeras estavam longe de ser pacíficas. Havia rumores de personalidades conflituosas, conflitos emocionais e uma pressão indizível a fervilhar sob a superfície. E no meio disto tudo, Jennifer Grey escondia algo pessoal, algo que poderia ter mudado para sempre a dinâmica entre ela e Patrick Swayze. O que escondia ela e por que manteve isso em segredo durante o projeto de maior destaque da sua carreira? A verdade, como se pode constatar, é mais complexa do que qualquer um imaginava. Jennifer Grey reinventou a sua carreira discretamente e manteve-se relevante sem os holofotes de Hollywood. A história de Jennifer Grey em Hollywood é uma história de persistência-transformação e uma força silenciosa que lhe permitiu construir uma carreira sólida, mesmo numa indústria conhecida pela sua natureza volátil. Nascida a 26 de março de 1960, na cidade de Nova York, era oriunda de uma família profundamente ligada ao entretenimento. O seu pai, Joel Grey, foi um ator de renome e vencedor de um Oscar, mais conhecido pelo seu papel em Cabaret. A sua mãe, Jo Wilder, foi atriz e cantora. Com este currículo artístico, era talvez inevitável que Jennifer encontrasse o seu caminho para os palcos e gritasse. Mas o seu percurso foi tudo menos convencional ou fácil. Depois de estudar na Dalton School, em Manhattan, formou-se em representação na Neighborhood Playhouse School of the Theatre, construindo uma base sólida para a sua arte. No início da década de 1980, começou a conseguir pequenos papéis, galgando posições aos poucos no competitivo mundo do cinema. Os seus primeiros trabalhos em anúncios publicitários ajudaram-na a ganhar experiência em sets de filmagem. Mas foi o seu papel de destaque em Curtindo a Vida. Adoidado, Ferris Bueller's Day Off, em 1986, que realmente chamou a atenção do público e da crítica. Como Jeannie Bueller, a irmã sarcástica e negligenciada do charmoso Ferris Jennifer, trouxe para o ecrã uma sagacidade cômica e uma frustração com as quais o público se identificava, o que a destacou. No entanto, foi em 1987 que a sua carreira deu um salto gigantesco com Dirty Dancing, um filme que viria a consolidar o seu lugar na história do cinema. Em Dirty Dancing, Jennifer interpretou Frances Baby Houseman, uma personagem que se tornaria um símbolo de coragem juvenil, crescimento pessoal e da tensão entre inocência e experiência. O que tornou a sua atuação tão cativante não foi apenas a sua capacidade para dançar ou a química com o seu colega de elenco, Patrick Swayze, mas a autenticidade que trouxe a viagem emocional de Baby. A transformação da personagem de uma adolescente ingênua e idealista para uma jovem confiante e disposta a desafiar a autoridade refletiu a própria evolução de Jennifer enquanto atriz. O filme impactou gerações, tornando-se um marco cultural. A interpretação de Jennifer foi vulnerável, embora determinada, e ela personificou a ideia de que encontrar a própria voz pode ser tanto complexo como libertador. O sucesso do filme foi meteórico, e Jennifer Grey rapidamente se tornou um nome conhecido por todos. Mesmo no auge da fama, manteve-se uma estrela, algo relutante, preferindo concentrar-se no trabalho em si em vez dos holofotes de Hollywood.
As suas performances foram sempre marcadas por nuances e por um sentido de realidade palpável, características que lhe permitiram manter-se ligada ao público para além dos seus papéis mais famosos. Depois de Dirty Dancing, a carreira de Jennifer seguiu um caminho mais tranquilo. Embora tenha continuado a atuar em filmes e na televisão, nenhum dos seus papéis subsequentes alcançou o mesmo estatuto icônico de Baby Houseman. Ainda assim, manteve-se uma presença constante na indústria, trabalhando em projetos que lhe permitiram explorar diferentes facetas da sua arte. Participou em filmes como Bloodhounds of Broadway Wind e em diversos papéis televisivos ao longo das décadas de 1990 e 2000. Durante este período, Jennifer também fez trabalhos de dobragem e assumiu papéis menores que refletiam a sua adaptabilidade e versatilidade. Embora o brilho intenso do estrelato tivesse diminuído, o seu amor pela representação permaneceu evidente. Ela trouxe profundidade a cada papel, nunca se apoiando apenas na fama, mas sim na sua capacidade de transmitir verdade e empatia no ecrã. Em entrevistas, Jennifer falava frequentemente sobre como os seus objetivos tinham mudado. Nunca se tratou apenas de ser famosa, tratava-se de fazer um trabalho significativo, construir uma vida e navegar numa indústria que pode ser tanto gratificante como implacável. Como Jennifer Grey lidou com os padrões de beleza de Hollywood, os traumas e os estereótipos. A carreira de Jennifer Grey em Hollywood é tão complexa quanto fascinante. E embora seja conhecida e admirada pela sua icônica prestação como Baby em Dirty Dancing, o seu percurso também inclui uma série de desafios e controvérsias que têm atraído a atenção do público e dos mídias ao longo dos anos. Um dos capítulos mais discutidos e por vezes incompreendidos da sua carreira gira em torno da sua decisão de se submeter a uma rinoplastia no início da década de 1990, um procedimento que acabou por alterar a trajetória da sua imagem pública de uma forma que ninguém, nem mesmo a própria Grey, poderia ter previsto. Numa época em que os procedimentos estéticos se tornavam mais comuns na indústria do entretenimento, a sua escolha de alterar a sua aparência foi recebida com intenso escrutínio. O que tornou a decisão especialmente controversa não foi apenas a cirurgia em si, mas o profundo impacto que teve na forma como era vista tanto pelos diretores de casting como pelos fãs. Em entrevistas posteriores, Jennifer Grey admitiu abertamente que a rinoplastia a tornou irreconhecível até para os seus amigos mais próximos. Isso criou um paradoxo na sua carreira. Embora ainda possuísse o mesmo talento, elegância e ética de trabalho, viu-se a lutar para conseguir papéis após a drástica mudança na sua aparência. Nas suas próprias palavras, declarou que entrou na sala de operações como uma celebridade e saiu anônima. A decisão, que nunca se coibiu de discutir, tornou-se um alerta sobre a pressão exercida sobre as mulheres em Hollywood para se conformarem com os padrões de beleza e sobre a rapidez com que a identidade e o reconhecimento podem ser ligados a características físicas. Outro acontecimento profundamente pessoal e doloroso que alterou a vida de Jennifer Grey ocorreu pouco antes do lançamento de Dirty Dancing em 1987. Esteve envolvida num trágico acidente de viação enquanto passava férias na Irlanda com o seu então namorado, Matthew Broderick, que também tinha contracenado com ela em Curtindo a Vida é Doidado. O acidente, que resultou na morte de 2 pessoas no outro carro, deixou Grey fisicamente ilesa, mas emocionalmente devastada. Em entrevistas públicas, descreveu ter sentido uma intensa culpa de sobrevivente, especialmente tendo em conta que o filme que definiria a sua carreira foi lançado logo após a tragédia. Embora Broderick tenha enfrentado consequências legais por condução imprudente, o impacto emocional sobre Grey foi frequentemente ignorado pela cobertura mediática. Mais tarde, ela admitiu que o trauma e o luto persistiram muito depois de as manchetes se terem dissipado, e que isso dificultou a sua capacidade de aproveitar plenamente o sucesso de Dirty Dancing. A justa posição da tragédia pessoal e do triunfo profissional deixou uma marca indelével na sua psique e contribuiu para um período de afastamento dos holofotes. Falou sobre como se sentiu impedida de celebrar o sucesso do filme quando outras pessoas perderam a vida, o que acrescentou uma camada emocional complexa
ao que poderia ter sido o momento mais glorioso da sua carreira. Para além dos obstáculos físicos e emocionais, Jennifer Grey também enfrentou uma indústria em constante evolução, que frequentemente marginalizava as mulheres quando estas envelheciam, para além de certos papéis, ou alteravam a sua aparência. Apesar da insistência da indústria cinematográfica na reinvenção, persiste uma pressão paradoxal para manter a imagem jovem, sobretudo para as atrizes. Grey vivenciou-o em primeira mão. Embora muitos esperassem que se tornasse uma grande protagonista, os tipos de papéis disponíveis para ela começaram a diminuir após o início da década de 1990. Parte disso devia-se à sua aparência alterada, mas parte também refletia um problema mais amplo da indústria, no qual os papéis com nuances para mulheres eram escassos, especialmente para aquelas que já não se enquadravam no molde estreito da estética preferida por Hollywood. Neste contexto, o percurso de Grey refletiu uma discussão muito mais ampla sobre o etarismo, a discriminação baseada na aparência e os padrões duplos que continuam a afetar as mulheres no entretenimento. A sua experiência, embora profundamente pessoal, tornou-se emblemática de padrões sistêmicos que impactaram inúmeras outras atrizes que trilhavam o mesmo caminho. Uma das lutas mais silenciosas, mas igualmente impactantes que Grey enfrentou, envolveu a dor física crônica. Após o acidente de viação, em 1987, sofreu com sequelas persistentes que não foram tratadas adequadamente durante anos. Foi apenas quando participou no programa Dancing with the Stars, em 2010, que foi submetida a uma avaliação médica completa e descobriu a extensão total das suas lesões, incluindo danos na coluna vertebral e uma compressão no pescoço, que poderia ter levado à paralisia se não fosse tratada. A descoberta resultou numa cirurgia corretiva e numa nova valorização da sua saúde. Competir no programa não foi apenas um regresso profissional, mas também uma vitória pessoal, pois exigiu imensa resistência física e força mental. Enquanto os telespectadores viam o glamour e a habilidade na pista de dança, poucos se apercebiam da magnitude do que ela estava a superar nos bastidores. A vitória de Grey no programa foi mais do que simbólica. Foi um triunfo profundamente pessoal sobre a dor, a perda e as limitações físicas que a atormentavam silenciosamente há décadas. Jennifer Grey também enfrentou o desafio de ser estereotipada ou reduzida a um único papel icônico. Embora Dirty Dancing lhe tenha trazido fama mundial, também a confinou a um conjunto restrito de expectativas. Os produtores e o público muitas vezes não conseguiam ver para além da sua prestação enquanto bebê, e como resultado teve dificuldade em encontrar papéis que lhe permitissem explorar outras facetas do seu talento. Este é um fenômeno que muitos atores vivem a identificação tão forte com uma personagem que limita as oportunidades futuras. Para Grey, a situação foi agravada pela sua transformação física e pelas mudanças nas prioridades de Hollywood, tornando a sua luta pela relevância ainda mais árdua. Apesar disso, encarou esta fase da sua carreira com resiliência, dedicando-se a projetos independentes, dobragens e apresentações teatrais, onde podia correr riscos criativos sem se prender a expectativas ultrapassadas. Patrick Swayze, por sua vez, saiu das barras de balé para o sucesso de bilheteira. À medida que a ascensão de Jennifer Grey à fama atingia um momento decisivo, com Dirty Dancing tornou-se impossível falar deste marco sem reconhecer a presença igualmente magnética do seu colega de elenco, Patrick Swayze. Figura imponente, dotada de força física e sensibilidade emocional. Swayze foi mais do que um simples protagonista. Foi um artista multifacetado, cujas contribuições para o cinema, a dança e a televisão deixaram uma marca muito mais profunda do que a bilheteira. Nascido em Houston, no Texas, em 1952, Swayze cresceu num lar onde a criatividade era a essência do cinema. A sua mãe, Patsy Swayze, era uma coreógrafa e professora de dança venerada, e foi sob a sua orientação que aprendeu desde cedo a combinar a precisão atlética com a graciosidade artística. Estudou balé a sério, chegando a frequentar instituições de prestígio, como as escolas de Ballet Harkness e Joffrey, na cidade de Nova York, desenvolvendo
uma disciplina que lhe serviria ao longo de toda a sua carreira. Mas Swayze não era apenas um bailarino. Foi jogador de futebol americano no liceu, praticante de artes marciais e alguém que transitava com facilidade entre os mundos da ação do romance e da introspecção. O seu papel de destaque em Os Selvagens da Noite, The Outsiders, de 1983, apresentou-o ao público como uma figura de irmão mais velho taciturno, mas foi Dirty Dancing, em 1987, que o catapultou para o estrelato internacional. No papel de Johnny Castle, Swayze apresentou uma prestação física apaixonada e profundamente comovente. A química entre ele e Jennifer Grey, em cena, era palpável, cativando milhões de pessoas com a história de um instrutor de dança da classe trabalhadora e de uma rapariga da alta sociedade que juntos desafiam as adversidades. O baixo orçamento inicial do filme não dava indícios do fenômeno cultural em que se tornaria, e a prestação de Swayze, juntamente com os seus agora icônicos passos de dança e a canção original She's Like the Wind, consolidaram o seu lugar como artista com uma dualidade rara, forte e terno. Depois de Dirty Dancing, Swayze provou que não era um artista de um só sucesso. Explorou vários gêneros, desde o emocionante Roadhouse 1989, onde interpretou o segurança filosófico Dalton, até ao romance sobrenatural Ghost 1990, ao lado de Demi Moore. Ghost foi outro marco cultural, um filme que conquistou o público mundial e reforçou a sua capacidade de interpretar papéis emocionalmente complexos, sem sacrificar a força ou o estoicismo. A famosa cena da cerâmica ao som de Unchained Melody continua a ser uma das imagens mais românticas do cinema, e a interpretação de Swayze, de um homem que continua a amar e a proteger, mesmo depois da morte, emocionou milhões de pessoas. Mas a versatilidade de Swayze não se limitava ao romance ou à ação. Em Caçadores de Emoção, Point Break, de 1991, redefiniu o anti-herói de ação como Bodhi, um ladrão viciado em adrenalina e surfista tão filosófico quanto perigoso. Trouxe uma profundidade zen à personagem, transformando o que poderia ter sido um vilão bidimensional num ícone estranhamente cativante. O filme também destacou o seu atletismo e destemor na vida real. Realizou muitas das suas próprias cenas de ação, incluindo paraquedismo. Por essa mesma altura, também protagonizou City of Joy, 1992, que o levou à Índia para um papel dramático como um cirurgião americano desiludido em busca de um sentido para a vida. A escolha demonstrou o seu empenho em explorar a complexidade humana, mesmo que isso significasse sair dos holofotes comerciais. Traumas de infância, pressão da carreira e as batalhas que enfrentou fora do ecrã. Patrick Swayze, o adorado ator conhecido pelos seus papéis inesquecíveis em Dirty Dancing, Ghost e Emotion Hunters, era admirado por milhões pelo seu charme, talento e resiliência. Mas por detrás da graciosidade nos ecrãs e do glamour de Hollywood, existia uma realidade mais complexa, marcada por lutas internas, dores familiares, obstáculos na carreira e demônios pessoais. Embora a sua imagem fosse cuidadosamente mantida em público, a sua vida estava repleta de momentos turbulentos que acrescentavam camadas de complexidade à sua personalidade, que de outra forma seria carismática. Estes desafios moldaram não só o homem em que se tornou, mas também a forma como lidou com a fama, o amor e o legado. Um dos problemas mais profundos na vida de Swayze começou na sua infância e girou em torno da sua relação com a mãe, Patsy Swayze. Patsy, uma respeitada coreógrafa e professora de dança, foi fundamental para nutrir o amor de Patrick pelas artes performativas. No entanto, a sua disciplina rigorosa escondia um lado obscuro. A viúva de Patrick, Lisa Niemi, revelou mais tarde que Patsy o maltratava fisicamente durante a infância. O impacto emocional deste tratamento foi profundo. Os abusos só cessaram quando o pai de Patrick interveio no dia do seu 10º aniversário e confrontou Patsy. As cicatrizes desta infância turbulenta acompanharam-no durante toda a sua vida, influenciando a forma como se via a si próprio e como lidava com o mundo. A luta de Swayze com a identidade e a vulnerabilidade
pode ter sido intensificada pelas enormes expectativas depositadas nele enquanto artista e figura pública. Embora muitos o admirassem pela sua elegância na dança e presença masculina no ecrã, Swayze debatia-se frequentemente com a percepção de estar a ser estereotipado. O seu sucesso em Dirty Dancing e Ghost consolidou-o como um galã, mas era também um bailarino e ator com formação clássica que ambicionava papéis mais profundos e reconhecimento artístico. A tensão entre a expectativa do público e a aspiração pessoal fazia-o sentir-se por vezes preso, como se a indústria não conseguisse ver ou apreciar plenamente a amplitude do seu talento. À medida que a fama de Swayze crescia, crescia também a pressão para manter os exigentes padrões físicos e emocionais da sua carreira. Era conhecido por se esforçar ao máximo, fazendo muitas vezes as suas próprias acrobacias, dançando, mesmo lesionado, e dando tudo em cada performance. Mas esta determinação implacável teve um preço. Em determinados períodos da sua carreira, Patrick começou a recorrer ao álcool para lidar com o estresse, a tristeza e a decepção. Um ponto de viragem significativo ocorreu quando Lisa Niemi sofreu um aborto espontâneo. As consequências emocionais devastaram Swayze, que encontrou consolo temporário na bebida. O seu consumo de substâncias intensificou-se durante as filmagens de Fatherhood, e embora tenha eventualmente entrado em reabilitação e alcançado períodos de sobriedade, a viagem não foi isenta de contratempos. O álcool não foi o único desafio que afetou a sua vida profissional. À medida que a década de 1990 avançava, a carreira de Swayze começou a perder força. De meados ao final da década de 1990, esteve envolvido em vários projetos cinematográficos menos bem-sucedidos, e os padrões em constante evolução de Hollywood dificultaram a conquista de papéis que correspondessem ao seu sucesso anterior. Corriam rumores na indústria de que a sua carreira estava em declínio. Não por falta de talento, mas talvez devido aos desafios pessoais que enfrentava nos bastidores. A pressão para corresponder aos seus sucessos de bilheteira anteriores pode ter afetado a sua confiança e bem-estar. A complexa relação entre Jennifer Grey e Patrick Swayze. A relação entre Jennifer Grey e Patrick Swayze, tanto dentro como fora do ecrã, ocupa um lugar único na história de Hollywood. Os dois astros tornaram-se ícones ao protagonizarem juntos o filme Dirty Dancing de 1987, que se tornou um clássico instantâneo e consolidou o seu lugar na cultura pop. Embora a química entre eles em cena fosse inegável, a relação fora das câmeras era muito mais complexa e multifacetada do que os fãs poderiam imaginar inicialmente. Tanto Grey como Swayze trouxeram as suas próprias energias distintas para os seus papéis, com Grey a interpretar o tímido e reservado mordomo da Frances Baby e Swayze a personificar o rebelde instrutor de dança Johnny Castle. O sucesso do filme não se deveu apenas à coreografia ou à música inesquecível, mas também à ligação palpável entre os dois protagonistas. No entanto, fora do ecrã, o seu relacionamento não foi isento de desafios. Relatos de pessoas envolvidas na produção de Dirty Dancing revelam que Grey e Swayze tiveram um início atribulado quando começaram a trabalhar juntos. Discordavam frequentemente durante a produção, sendo Swayze conhecido pela sua personalidade difícil e exigente no set. De acordo com várias entrevistas, Grey admitiu que Swayze não foi particularmente afetuoso com ela inicialmente, o que tornou as filmagens já difíceis e fisicamente exigentes ainda mais desafiantes para ela. Apesar da tensão, os dois atores acabaram por formar um vínculo profissional e pessoal que perdurou muito depois do término das filmagens. Grey falou abertamente sobre como a personalidade forte de Swayze influenciou a dinâmica entre ambos. Nas suas memórias, relata que Swayze não era de meias palavras, desafiando-a frequentemente de formas que a impulsionavam a tornar-se uma atriz melhor. Embora por vezes isso fosse frustrante, reconheceu mais tarde que a busca incansável de Swayze pelo perfeccionismo a ajudou a dar o seu melhor. Este nível de intensidade não era apenas para o benefício do filme, mas também refletia a profunda dedicação de Swayze à sua arte.
Gray recordava frequentemente como Swayze a incentivava a aprofundar a sua atuação, uma exigência que por vezes parecia um desafio pessoal. Swayze, por outro lado, teve os seus próprios desafios, muitos dos quais ligados às suas experiências na indústria do entretenimento. Era conhecido pela sua dedicação ao trabalho, mas também pelas suas opiniões fortes e pela sua natureza frequentemente difícil quando se tratava de colaboração. Apesar das diferenças, Swayze e Gray conseguiram pôr de lado quaisquer tensões pessoais em prol dos seus papéis, acabando por forjar uma relação de trabalho que era profissional, mas profundamente pessoal. A relação entre ambos baseava-se no respeito mútuo, mesmo que nem sempre fosse a camaradagem calorosa e descontraída que os fãs poderiam esperar de duas pessoas a trabalhar tão próximas. O que torna a relação deles ainda mais fascinante é que se estendeu para além de Dirty Dancing. Após o sucesso do filme, Swayze e Gray viram-se a lidar com as pressões da fama. Dirty Dancing não foi apenas um sucesso de bilheteira, mas também um fenômeno cultural com a banda sonora e os icônicos passos de dança do filme, a causar um impacto duradouro nos fãs. Para Gray e Swayze, a fama inesperada que veio com o filme foi uma bênção e uma maldição. Ela alterou as suas carreiras de formas profundas e influenciou a forma como seriam percebidos pelo público nos anos seguintes. Gray, por exemplo, viu-se estereotipada como a rapariga de Dirty Dancing lutando para se libertar da sombra do sucesso do filme. Da mesma forma, Swayze, embora um ator experiente, descobriu que a sua fama com Dirty Dancing o levou a um tipo diferente de escrutínio público nos bastidores do filme. Durante as filmagens de Dirty Dancing, Jennifer Grey e Patrick Swayze tiveram uma relação que foi tudo menos convencional. Os dois atores que mais tarde se tornariam ícones culturais pelos seus papéis no filme de sucesso de 1987 tinham uma dinâmica complexa e intensa, e por vezes tensa. Embora a química entre ambos em cena seja hoje lendária, é importante notar que a relação durante a produção não foi tão perfeita como se poderia imaginar. Jennifer Grey, conhecida pela sua interpretação de Frances Baby Houseman, e Patrick Swayze, que interpretou o rebelde instrutor de dança Johnny Castle, tiveram uma relação de trabalho que evoluiu de uma tensão inicial para um respeito mútuo. No entanto, havia uma camada oculta na relação entre eles que ambos os atores mantiveram, em grande parte, em segredo durante as filmagens. Desde o início, que ficou claro que Gray e Swayze não se deram logo bem. As suas personalidades e abordagens à arte eram diferentes, o que levou a alguns conflitos no set. Em entrevistas e debates, após o lançamento do filme, Jennifer Grey falou abertamente sobre como se sentia pressionada pela natureza exigente de Swayze. Ela recordou que ele era perfeccionista e, embora esta fosse uma característica admirável, muitas vezes causava tensão. Swayze, conhecido pela sua intensa dedicação à arte, não se conteve ao criticar os seus colegas de elenco, incluindo Gray. A tensão entre ambos era palpável na altura e chegou a gerar alguns momentos desconfortáveis durante as filmagens das intensas sequências de dança. Numa entrevista memorável, Jennifer Grey revelou que Swayze era exigente com ela, desafiando-a frequentemente a ultrapassar os seus limites. Isto criou um ambiente de alta pressão no set. Grey referiu que houve momentos em que as críticas de Swayze pareceram duras, mas com o tempo começou a compreender que vinham de um desejo genuíno de obter o melhor desempenho de ambos. Apesar das diferenças, um respeito inegável cresceu entre os dois enquanto trabalhavam juntos. A firmeza de Swayze acabou por se tornar algo que Grey apreciou, pois impulsionou-a a melhorar e a apresentar uma performance que ressoaria no público durante muitos anos. No entanto, para lá da tensão e da busca por limites, havia algo mais profundo que tanto Grey como Swayze mantinham em segredo. É evidente que, embora a sua relação no set tivesse os seus desafios, também se desenvolveu um vínculo complexo entre eles. Jennifer Grey afirmou que Swayze nunca foi excessivamente sentimental ou afetuoso, mas o laço entre ambos foi forjado pela experiência partilhada de criar algo que se tornou maior do que ambos. Foi um laço que transcendeu os atritos que tiveram no início das filmagens. Aliás, tanto Grey como Swayze referiram que a sua relação
embora nem sempre fácil, era baseada no respeito mútuo. A dificuldade em se entenderem enquanto tentavam criar algo significativo no ecrã foi o que, em última análise, moldou a relação entre eles. Outro elemento que acrescenta complexidade à sua relação durante as filmagens de Dirty Dancing é a forma como cada um lidava com a pressão de se tornarem grandes estrelas. Nem Jennifer Grey, nem Patrick Swayze previram o nível de sucesso que Dirty Dancing iria alcançar. O filme rapidamente se tornou um fenômeno cultural com a sua banda sonora, cenas de dança icônicas e personagens inesquecíveis que se tornaram intemporais. Grey e Swayze viram-se catapultados para a ribalta e a intensa atenção dos fãs e dos média complicou ainda mais a já desafiante relação entre ambos. Ambos os atores tiveram de lidar com a fama repentina enquanto continuavam a trabalhar num ambiente extremamente exigente. O que é particularmente intrigante na sua relação é a forma como ambos mantiveram os seus problemas pessoais em segredo, mesmo trabalhando tão próximos. Grey, por exemplo, lutou contra o estereótipo após Dirty Dancing, devido ao seu papel icônico como Baby. Falou em entrevistas sobre a pressão que sentiu para se libertar dessa imagem e como isso afetou a sua carreira. Swayze, por outro lado, enfrentou as suas próprias batalhas pessoais, incluindo o intenso escrutínio da sua vida privada e o desafio de lidar com a fama que Dirty Dancing lhe trouxe. Apesar dos desafios individuais, Grey e Swayze conseguiram encontrar uma forma de trabalharem juntos de forma profissional e respeitosa. Curiosamente, embora Dirty Dancing tenha catapultado ambos os atores para o estrelato, as suas vidas pessoais permaneceram longe dos olhares do público. Apesar de Grey e Swayze terem tido uma relação complicada no set de filmagens, não expuseram os seus problemas publicamente, o que é notável, tendo em conta a fama repentina que alcançaram. Grey falou sobre como mantiveram as suas dificuldades longe dos mídia, optando por se concentrar no seu trabalho. De facto, ambos os atores eram conhecidos por manter um certo nível de privacidade em relação às suas vidas pessoais, mesmo estando constantemente sob os holofotes. Esta discrição e reserva tornaram-se parte da sua imagem tanto durante como após o lançamento do filme. Essa morte de Patrick Swayze, em 2009 vítima de cancro pancreático, afetou profundamente Jennifer Grey, que tinha trabalhado de perto com ele e com quem partilhava um vínculo inegável durante o tempo em que estiveram juntos. Nos anos que se seguiram ao seu falecimento, Grey falou abertamente sobre o seu luto e o profundo impacto que Swayze teve nela, tanto a nível pessoal como profissional. Recordou-o não apenas como um colega de elenco, mas como um mentor que lhe ensinou lições valiosas sobre resiliência e a importância de se manter fiel a si mesma perante a adversidade. Em entrevistas após a morte de Swayze, Grey refletiu sobre os momentos que partilharam dentro e fora do set de Dirty Dancing. Ela reconheceu a complexidade do seu relacionamento e como tinham aprendido a entender-se ao longo do tempo. De muitas formas, Swayze desempenhou um papel fundamental na construção da sua carreira, mesmo que a relação entre ambos nem sempre tenha sido fácil. O respeito mútuo que partilhavam pelo trabalho de cada um manteve-se forte, apesar de todos os desafios que enfrentaram juntos. As memórias de Jennifer Grey sobre Swayze estão repletas de admiração pelo homem por detrás da sua aparência dura, e ela continua a falar dele com carinho em entrevistas e nas redes sociais.